Agora, como dominar o inglês em apenas 10 meses investindo 5 vezes menos garantido? Sup, Learner, seja muito bem-vindo ao canal Train Me Will. E hoje eu vou responder para você a pergunta que mais me fazem lá no meu Instagram. Quanto tempo eu levo, Will, para chegar na fluência? O que eu vejo de respostas é, 5 anos. Outros dizem 6 meses, 12 semanas. Quem é que está certo se cada um dá um número tão diferente? Quero me apresentar para você. Eu sou Jorge Wilkerson. Se você está se perguntando quem é o Will para estar falando sobre fluência, eu sou engenheiro da computação, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor de inglês. Estou terminando minha graduação de línguas português e inglês. E o que eu vejo na internet é desastroso. Ninguém fala a verdade para você sobre realmente quanto tempo leva para chegar à fluência. Por quê? Porque eles apenas querem te vender cursinhos que você vai entender. Se chegar até o final desse vídeo, você vai quebrar vários mitos, você vai entender quanto tempo realmente leva, comprovado matematicamente, para chegar à fluência. E nunca mais você será enganado por essas pessoas que estão apenas querendo te vender algo que não pode suprir a sua necessidade. Essa é a verdade. Mas outra coisa que eles não te dizem o que é fluência. Eles te prometem fluência, mas fluência é um conceito abstrato. Cada um, muitas vezes, tem uma ideia de fluência na mente. Para alguns é falar tudo perfeitamente, sem errar, gramaticalmente tudo corretinho, quando na verdade não é isso, porque nós que somos nativos no português não conseguimos falar tudo correto, cometemos erro, provavelmente vocês viram eu cometendo algum erro aqui, e tá tudo bem, vocês estão me entendendo. Isso é fluência, é quando você consegue se comunicar e quando você consegue entender também quando tem outra pessoa, um nativo ou outra pessoa que fala a língua com você. Se você consegue entender e se comunicar muito bem, você já é fluente. Mas também existe o nível B2. O que é nível B2? É outra coisa que esses cursinhos na internet não te contam. Eles não te mostram essa tabela, que é o quadro comum de referência europeia para línguas. Isso aqui serve para todas as línguas e existem 6 níveis. Você vai do A1, que começa no Beginner, até o Advanced, que é no C2. Olha só, o B2, né, o B2 é um nível intermediário, é o Upper Intermediate. Ali seria, algumas vezes as pessoas chamam de usuário independente ou de um intermediário avançado. Se você está no nível B2, isso significa dizer que você consegue estudar na língua, no caso aqui o inglês, ou morar num país falante dessa língua, no caso o inglês. E isso aí você faz um teste para descobrir, né? Você vai ver as 4 habilidades e eles, no final do teste, eles vão dizer mais ou menos aonde você está. Às vezes você está entre o B1 e B2, pode estar entre B2 e C1. Okay? Quanto mais alto, quanto mais próximo do C2, melhor. Habilidades de um falante no nível B2. Se você está se perguntando, Will, já fiz cursinho, será que eu sou um nível B2? Olha só. Se você já consegue ler isso aqui, já é um bom começo, já é um bom sinal. O primeiro tópico ele diz assim, ó. You can understand the main ideas of a complex text on both concrete and abstract topics. Vocês vão conseguir, ou você vai conseguir entender as ideias principais de textos complexos em tanto textos concretos ou textos mais abstratos, including technical discussions in their field of specialization. E você também, isso inclui, né, discussões mais técnicas no seu campo de especialização. You can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either part. Isso aqui também é outra coisa muito importante. É a primeira vez que vocês vão ver aqui, ó. Você pode interagir já com um nível de fluência e espontaneidade, o que torna a interação com nativos bastante possível without strain. Seria sem esforço de ambas as partes. Não é aquela coisa que você tem que estar se esforçando para entender. Se isso não acontece, já é um ótimo sinal que você está aí no nível B2. A última parte. You can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue, given the advantages and disadvantages of various options.
Então, aqui é a parte de escrita, você pode escrever textos detalhados sobre várias coisas, vários assuntos, explicando seu ponto de vista, ou um ponto de vista, dando as vantagens e desvantagens. Se você já consegue fazer tudo isso, meus parabéns, é muito provável que você seja um falante nível B2, ou seja, você já é fluente. Tem como acelerar esse processo? A gente ainda não viu quanto tempo leva, mas sim. Olha só, você já se perguntou por que os poliglotas aprendem tantas línguas, enquanto é que a gente tem que passar 5, 7 anos para aprender uma língua? Pois é, eles não estudam a língua. Todos eles têm seus próprios métodos. Então, quem tenta lhe vender um método não é bem essa a resposta. Por quê? Você já viu alguém que aprendeu sozinho com música, que aprendeu com filmes, outra pessoa aprendeu só com a gramática, outra pessoa não falava nada, foi para um país e voltou falando. Cada uma dessas pessoas chegou no mesmo local que você quer, a fluência, mas de formas diferentes. Então, o método não é a resposta. Por isso que, de tanto eu ver alunos, conversar com amigos e ver pessoas chegando à fluência por caminhos diferentes, eu me perguntei, tá, o que é que essas pessoas têm em comum? E foi aí que surgiu a fórmula TRIC, que é o que eu explico na imersão, que vocês vão saber mais tarde, o que é essa imersão e como funciona. Mas essa é a fórmula exata de como qualquer pessoa que chegou à fluência usou para dominar a língua. Eles usaram a fórmula TRIC para chegar lá. Agora, em quanto tempo? Essa é a resposta que você deve estar se perguntando. Will, eu entendi que é o nível B2, eu já chego no primeiro nível ali de fluência, mas em quanto tempo levo? Isso aqui é outra coisa que ninguém vai te mostrar, mas se você já fez um cursinho, todos os cursinhos param no nível B2, porque são 600 horas. 600 horas é o número mágico. Se você for ver, alguns cursinhos te prometem do básico ao avançado. Para você sair do B2 para o C2, é como se você estivesse saindo do 0 ao B2 novamente. São mais 600 horas. Seriam 1.200 horas se você está saindo do 0 até o avançado. Olha só como são as contas. Num cursinho tradicional, que geralmente leva 5 anos, você vai ter 40 semanas num ano, você multiplica por 5 anos, você estuda aí 3 horas por semana, você chega às 600 horas, em média o preço é uns 10 mil reais. Já quando alguns outros cursinhos te oferecem com 2 anos e meio, qual é a mágica? Eles aumentam as horas, agora você tem 6 horas semanais, só que o preço também vai subir, em geral uns 15 mil. Eu já vi alguns cursinhos aqui como esse, um ano e meio, né, dá 75 semanas, só que são 8 horas semanais. Muitas vezes, o que é que eles fazem? Eles dão as mesmas 6 horas e mandam você completar as 2 horas em casa. Então, por isso que o valor também fica próximo ali dos 10 mil reais. Mas todos chegam à mesma carga horária de 600 horas. 600 horas é um número mágico. Agora, como dominar o inglês em apenas 10 meses investindo 5 vezes menos garantido? Eu sei que essa afirmação deve ter lhe deixado igualzinho aqui ao Thanos. Impossible. Mas sim, é possível. E isso aqui, esses cursinhos gravados, com 120 aulas, que você fica, nossa, é muito conteúdo, mas quando você entra, você vê um professor deitado, dando aulas de 2 minutos. Eu digo isso porque eu já adquiri cursos assim e foi frustrante. Eles não te dizem a carga horária total do curso, porque são aulas muito pequenas, 5 minutos, 2 minutos, tem aula de 1 minuto. Se você botar na média aí tem 10 horas aulas, 15 horas aula, 15 horas total de curso, por um preço de 1.500 a 2.000 reais. Tá? Então eu acho isso muita sacanagem com as pessoas. Foi por isso que eu criei a imersão de 10 meses, dá aproximadamente 300 dias, onde você, nesses 300 dias, você vai ter 2 horas de aula. De segunda a sexta, você tem 1h30 de aula comigo. Você vai dispensar mais 30 minutinhos, que eu vou ensinar quais são os melhores horários, todas as formas possíveis de você acelerar esse processo. Você vai se comprometer nos finais de semana também, tá ali pegando, revisando, praticando o inglês, porque você vai estar aplicando a fórmula TRIC, sem exercícios estressantes de gramática, sem nada disso.
E em 10 meses você vai alcançar essa independência, essa fluência no inglês. E o valor é de 3 a 5 vezes menos. É irrisório se você comparar com os outros. Porque você vai receber o material gravado, você vai ter as aulas ao vivo. Se você não puder assistir as aulas ao vivo, você vai ter a aula gravada e todo o material incluso, por um valor irrisório. Se você quer fazer parte, a turma está abrindo agora em fevereiro. Tem um link aqui embaixo, ou se você estiver vendo pelo Instagram, me manda uma mensagem que eu te explico como vai funcionar. É uma turma para apenas 10 pessoas, porque é uma turma personalizada. Você não vai estar num cursinho gravado com mais 100, 150 pessoas concorrendo para ter um professor para lhe atender. E ele não tem condições de fazer isso. Imagina só, você está com sua dúvida e mais 100 alunos mandando mensagem para o WhatsApp desse professor. Ele vai ficar o tempo todo só respondendo. É isso que acontece nesses cursinhos gravados. Então, você vai ter um curso ao vivo, uma imersão, um curso de uma imersão aqui, onde eu moro, Natal, é R$1.000 um mês de imersão. Então, 10 meses de imersão ia sair, no mínimo, a R$10.000. Ok? So, see you. Vejo você na imersão.